Sabe, no meio dessa loucura que é a vida moderna, a pergunta que não quer calar é: onde é que a gente encontra um pouco de paz? Para tentar responder a isso, a gente vai mergulhar nas ideias de um dos líderes mais sábios da história, o imperador romano Marco Aurélio, e ver como ele propõe construir uma paz interior que, olha, nada abala. Todo mundo já sentiu isso, né? Aquela vontade de largar tudo e fugir. Ir para o campo, para a praia, para as montanhas, qualquer lugar contando que a gente consiga finalmente um pouco de sossego. A gente está sempre buscando esses refúgios externos para escapar da pressão. Mas e se o refúgio mais seguro e mais profundo não estiver em lugar nenhum lá fora? Pois é, Marco Aurélio, mesmo no comando de um império gigantesco, descobriu que a verdadeira paz é uma viagem para dentro de si. Vamos entender como ele chegou a essa conclusão. Beleza, então vamos lá. Nosso roteiro vai passar por 6 ideias centrais do Marco Aurélio. A gente vai começar com essa busca universal pela calma e vai até a arte de viver em harmonia com a natureza. Cada um desses passos é um degrau para a gente chegar numa mente mais serena. Então, vamos começar com algo que todo mundo conhece, essa busca por um refúgio. É um impulso supernatural querer um lugar calmo, longe das obrigações. Marco Aurélio até reconhecia isso como um hábito comum, mas ele dizia que era uma ideia, assim, meio simplória. Por quê? Porque ele tinha encontrado um caminho muito melhor. E é aqui que vem a grande virada de chave. O Marco Aurélio defende que o retiro mais profundo, mais tranquilo e que está sempre disponível não exige nenhuma viagem. Ele está dentro da nossa própria mente, acessível a qualquer momento que a gente quiser. Essa citação muda completamente a ideia de refúgio, né? Não é sobre um lugar físico, mas sobre um estado de espírito. É um convite para a gente cultivar um espaço mental onde a gente possa se recuperar, não importa o caos lá fora. É o santuário definitivo porque, afinal de contas, ele está sempre com a gente. E para ninguém achar que essa tranquilidade é uma coisa mística ou inalcançável, ele define isso de um jeito bem prático. Tranquilidade, para o Marco Aurélio, é simplesmente ter a mente em ordem. É sobre colocar os pensamentos no lugar. Então a pergunta que fica é: o que é que causa essa desordem toda? Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, que é talvez o mais importante de todos. Olha só, não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim o que a gente pensa sobre eles. A verdadeira fonte da nossa angústia está na nossa interpretação das coisas. Isso é uma ideia muito forte. A dor, o ressentimento, aquela sensação de injustiça, tudo isso, segundo o imperador, não vem do problema em si, mas da nossa reclamação sobre o problema. Se a gente conseguir remover essa camada de julgamento, o sofrimento vai embora junto. Aqui a gente vê a diferença fundamental. De um lado você tem os fatos puros, o que aconteceu. Do outro, as histórias que a gente cria em cima disso. Mudar o pensamento de isto é uma desgraça para isto aconteceu devolve o poder para a gente. A gente deixa de ser vítima e passa a ser observador, o que permite ter calma e agir com mais clareza. Então, o ponto central é esse. O mundo lá fora está sempre mudando, sempre se transformando. A única coisa que a gente pode de fato controlar é a nossa resposta, a nossa opinião. Essa é a base da liberdade que os estoicos tanto falavam. Ok, agora vamos para uma ferramenta muito poderosa para ajudar a gente a ajustar nossas opiniões, a tal da perspectiva cósmica. O Marco Aurélio convida a gente a dar um passo para trás e olhar para a nossa vida dentro do quadro geral do tempo e do espaço. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Nomes que um dia foram famosos, como Camilo, ou até mesmo os grandes imperadores, como Augusto, hoje são só ecos na história. A nossa vida, por mais importante que pareça pra gente, é só um piscar de olhos no tempo. E perceber isso não é para deixar ninguém para baixo, não. Pelo contrário, é libertador. Nossas preocupações e ansiedades perdem um peso enorme quando a gente olha as coisas dessa distância. Essa frase resume tudo perfeitamente. Tanto a gente, quanto a lembrança que as pessoas vão ter da gente. Tudo vai desaparecer. Então, para que se preocupar tanto com fama, reputação, com as ofensas que a gente sofre? O que importa de verdade é o que a gente faz agora. Bom, se a gente é tão pequeno assim no universo, qual é o nosso papel então? Aí que o Marco Aurélio traz uma ideia muito bonita e que une todo mundo. Já que todos nós temos a capacidade de raciocinar, somos todos parte de uma única comunidade global, uma espécie de cidade do mundo. E isso nos dá um guia bem claro de como agir. A gente nasceu para viver em conjunto. Por isso, a gente deve praticar a tolerância, entender que os outros geralmente erram por não saberem o que é certo, não por maldade, e focar sempre no que é bom para todo mundo.
É sobreviver com um propósito maior do que o nosso próprio umbigo. E agora, para fechar, vamos juntar tudo isso. Como é que a gente vive com essa sabedoria no dia a dia? O grande objetivo é alcançar uma força interior, uma resiliência que permita enfrentar qualquer desafio com calma e com dignidade. É uma imagem muito poderosa essa. A vida vai, sim, jogar ondas de dificuldade na gente, não tem jeito. A meta não é evitar as ondas, mas ser como esse rochedo, firme, inabalável, deixando o caos se acalmar ao redor enquanto o centro continua firme. A força não está em brigar com a onda, mas na nossa própria estabilidade. Então, tá aqui o resumo, o que ele chama de o caminho mais curto para uma vida boa. É um ciclo bem prático. Sentiu que algo está tirando a paz? Volte para dentro de si. Lá dentro, questione suas opiniões. Lembre-se de que tudo passa. E por fim, volte para o mundo para agir pensando no bem de todos. E a gente termina com essa pergunta que o Marco Aurélio faz para a gente, atravessando os séculos. Se o nosso bem-estar não depende do que acontece lá fora, o que impede agora mesmo a nossa tranquilidade? Se a paz é uma escolha interna, baseada em como a gente organiza a mente e interpreta o mundo, então ela está sempre ao nosso alcance. O poder de escolha está com a gente neste exato momento.